Olá, meu nome é Ângela Lianati e você está no meu canal Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje estreia uma sessão aqui no meu quintal, que é o Café no Quintal. Então assim, eu poderia chamar vocês para tomar vinho, eu poderia chamar para tomar cerveja, eu poderia chamar vocês para qualquer outra coisa aqui no quintal. Mas eu penso o seguinte, café é aquela coisa tão gostosa que a gente serve no quintal, a gente serve na cozinha para os amigos. Eu me lembro que quando eu morava aqui sozinha, às vezes as minhas amigas, eu falava assim, vamos lá na cozinha tomar um café? A gente chegava, eu fazia o café, sentava na bancada e a gente ficava até altas horas tomando café e conversando, a gente perdia a hora realmente, a dormir super tarde, madrugada. No dia seguinte estava todo mundo arrebentado para trabalhar, mas feliz porque a gente tinha partilhado. O café parece que faz isso com a gente, né? Ele vai incentivando a gente a falar. E quando a gente fala, a gente elabora, né? Então isso é uma coisa muito importante. Então por isso que eu tô aqui, cafezinho no quintal. Vamos tomar um café comigo aqui no quintal? Vamos bater um papo? Vamos conversar? Então essa é a proposta, vamos conversar. E aí você me dá o tema, né? E algumas pessoas aqui, eu filtrei algumas e eu pedi para vir ou por direct ou por e-mail, porque às vezes as perguntas são muito íntimas e eu não tenho nenhuma pretensão de expor a minha vida, assim, escancarar a minha vida mais do que eu já escancaro para vocês, né? Então, assim, tem certas coisas que eu gosto de deixar um pouquinho assim reservado, né? E eu já vi algumas perguntas assim que são muito invasivas. Então aí eu pretendo filtrar e tudo certo, né? E aí a pessoa não fica exposta. Ah, eu perguntei e você não respondeu. Então algumas eu já respondi assim por e-mail e expliquei que não ia ter a pergunta aqui porque tratava desse assunto ou desse assunto. Então era uma coisa um pouquinho mais polêmica. Enfim, então fica assim, né? De vez em quando a gente vai fazer aqui uma sessão, um cafezinho no quintal pra gente conversar sobre algumas coisas. Então vamos fazer a estreia com uma pessoa muito bacana que chama Nara. O Instagram dela é Primeira Nara Leão. Eu achei ótimo isso, achei maravilhoso. E a Nara é uma pessoa muito querida mesmo. E ela pergunta assim, você acha que é possível criar um leitor? Tem como despertar o interesse de uma criança para a leitura? Ou isso é uma coisa da personalidade de cada um? Bom, aqui no quintal tem um vídeo que eu explico como que eu criei um leitor. Então, eu acredito que é possível que você possa criar o leitor ou despertar o interesse da leitura nas pessoas. Uma criança, ela não é exatamente uma tábula rasa, mas ela é ali, né, um poço sem fundo para você estimular o que você quiser para ela, né? Então, se você tem que estimular, você tem que criar possibilidades, você tem que apresentar ao mundo. E Aristóteles dizia que as crianças, elas tinham a capacidade de filosofar porque elas são capazes de se encantar. Só as pessoas que se encantam com o mundo, elas têm a capacidade da filosofia. E as crianças se encantam. As crianças se encantam com tudo. E se você apresentar o livro para ela desde cedo, e o livro não precisa ser exatamente cheio de letras, ela pode aprender a ler o livro sem as letras antes, né? Então eu acho que é por aí mesmo. A gente pode criar esse leitor, a gente pode criar esse interesse da criança pela leitura. É um hábito, a leitura é um hábito adquirido. Você tem que ter esse hábito da leitura diário, se não der para ser diário, enfim, a cada 2 dias, mas o livro tem que estar ali com você. E aí você vai lendo, você lê um livro, você gosta de ler o livro, aí você engata em outro. O importante é você descobrir o que você gosta de ler, a forma como você gosta, enfim. Então a criança é isso, eu criei um leitor, né? Então eu acredito que sim, que é possível, né? Nem todo mundo gosta da leitura, mas é porque a leitura também ela exige que a pessoa seja um pouco introspectiva, um pouco concentrada e disciplinada. Se a pessoa for muito extrovertida e tiver algum problema de atenção e for uma pessoa indisciplinada, não vai ser um leitor nunca, nunca. Ela precisa ficar concentrada e mergulhar naquela história. Então, Nara, eu acredito sim que é possível criar um leitor. Uma olhadinha aqui
Quintal mesmo tem um vídeo onde eu explico como eu fiz para criar o meu leitor, como eu incentivei a leitura. Talvez não tenha sido a forma mais correta ou existam outras formas, mas eu acho que algumas coisas são muito importantes, como por exemplo as visitas às livrarias físicas, tem que ser, e às bibliotecas, tem que ser um passeio tão importante e tão constante, frequente, quanto você ir a uma sorveteria, quanto você ir a um parque, quanto você ir a um cinema. Então a visita à livraria, deixar a criança folhear o livro, que ela pegue o livro na livraria, que ela leia, que você incentive, que você pergunte o que leu, trocar essas ideias como a gente troca, isso vai incentivando a leitura. Então eu acredito que é dessa forma sim. Tem um pouquinho da personalidade que precisa ser, novamente, como eu digo, né, em uma introspectiva, não pode ser uma pessoa com problema de atenção, porque é difícil reter a leitura e desestimula realmente. E aquela pessoa que é um pouquinho disciplinada, que é para pegar o livro e terminar, né? O Clóvis de Barros Filho e a Anne, ela me lembra isso sempre. O Clóvis diz o seguinte: você precisa ter um brio para você pegar um livro um pouco mais difícil. Então, às vezes, falta isso também, né? Você ter brio para você encarar uma leitura mais difícil. Então, isso é preciso também um pouquinho de brio só para você ler. Então, um pouquinho já vai dando ali um incentivo para a leitura, né? Quem começa a ler e gosta, enfim, faz disso um hábito, e depois não consegue largar, né? Dificilmente larga. As pessoas se acostumam, isso é uma coisa muito boa, né? E ela pergunta também se eu tenho interesses por biografias. Olha, Nara, eu tenho sim, eu já li algumas biografias, tenho algumas aqui ótimas. O que a gente tem que levar em consideração é que o biógrafo, ele é um apaixonado pelo seu objeto de pesquisa. Então, assim, se eu vou escrever a biografia de alguém, você tem que partir do princípio assim: eu sou apaixonado por aquela pessoa, porque eu vou ter que esmiuçar aquela vida, entrevistar e ver documentos, ir atrás e construir, romancear. Então, às vezes, nós temos muito bons biógrafos. Aqui eu gosto muito do Fernando Moraes, eu gosto muito do Rui Castro e gosto de outros também, mas a gente tem que selecionar os biógrafos, porque tem uns que contam tantas coisas, romantizam tanto, que aí já não é mais uma biografia, aí já é um livro de ficção sobre uma pessoa, né? Uma pessoa imaginária que na verdade só viveu no imaginário daquela pessoa, mas do biógrafo, mas tem corpo físico, tem o nome, etc. Uma vida que não foi nem tão bem descrita. Então, assim, eu tenho sim interesse por biografias, tenho algumas aqui em casa que eu gosto muito, que já li, mas realmente preciso conhecer o biógrafo, né? A gente precisa selecionar o biógrafo. O Matheus, ele pergunta assim para mim: um livro da literatura do século XX que você gostaria de ter escrito? São muitos. Eu gostaria de ter sido uma escritora brilhante, mas eu escolhi um aqui até para poder me retratar, porque há um tempo atrás, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu acho que foi o Tag Calhamaço, e que eu peguei um livro da Clarice Lispector e falei que a Clarice era muito antipática. E aí uma pessoa comentou, escreveu nos comentários: mas a Clarice, ela tinha depressão, tinha um filho esquizofrênico, eu li duas, eu vou discordar de você. Tudo bem, né? Pode discordar, não tem problema nenhum. Eu vou continuar achando ela antipática. Reconheço todos os problemas, os traumas de infância dela, a vida difícil, a depressão, o filho esquizofrênico. Eu consigo, mas passar essa imagem para mim de pessoa antipática não significa que eu não tenho uma empatia pela pessoa ou que eu despreze a dor dela, absolutamente. E também eu consigo ver a genialidade dela, apesar dela ter essa percepção. Eu poderia perfeitamente dizer: olha, a Clarice é muito antipática, eu nem me interesso pela obra dela. Nada disso, né? É só um traço. Eu observo que ela tem um comportamento assim que não é uma coisa que eu aprecio muito, o jeito dela, um pouco sisuda, assim, meio, mas genial, né? E sei que ela passou por problemas. Ela morreu muito jovem também, né? Ela morreu com 57 anos, se eu não me engano, muito jovem. Então tinha assim muita coisa ainda para escrever. Então um livro que eu gostaria de ter escrito da Clarice era A Paixão Segundo GH.
um livro, aliás, qualquer livro, ó, pode ser A Hora da Estrela também. Eu gostaria de ter sido Clarice Lispector, eu gostaria de ser aquele gênio maravilhoso e ter escrito tudo que ela escreveu. Então tá aqui mais ou menos uma retratação para dizer o seguinte: eu acho a Clarice genial, acho que ela foi uma pessoa muito sofrida, lamento por todas as dores dela e eu continuo achando ela antipática, mas isso não quer dizer que eu não goste da pessoa. Uma coisa é você achar a pessoa mais seca, mais antipática, depois não gostar. Eu gosto dela, eu gosto assim, não tem problema, né? Isso é só um traço, né? A gente não, também não pode resumir uma pessoa só porque, ela é antipática, eu não gosto dela. Por quê? Né? Então vai pesquisar por que você não gosta. Né? Eu gosto dela, acho ela fantástica, maravilhosa. Então tá aqui, Mateus, um escritor, né, uma obra do... Ele pergunta, né, um livro da literatura do século XX que eu gostaria de ter escrito. Qualquer livro da Clarice Lispector. Então pode ser A Paixão Segundo GH, gostaria de ter escrito aquele livro. E gostaria também, pode ser A Hora da Estrela, que é outro livro dela também, assim, genial, maravilhoso. Gostaria de ter escrito também aquele livro, aquelas percepções, aquelas elaborações, aquelas construções, assim, já no, né, indo embora. Enfim. A Bela Maciel pergunta o seguinte: onde eu busco inspiração para os meus livros? Onde eu busco inspiração para os meus livros? Primeiro, os livros que os autores que eu gostaram. Esse é o primeiro. Em alguns booktubers, acho fantástico esse momento que a gente tem de troca. Então, tem umas pessoas aqui que eu admiro muito, que elas leem. Uma delas é meu filho, admiro muito. Então, tem alguns livros que ele lê que eu gosto, outros que jamais vou ler, porque não, enfim, não me apetece. Eu olho o livro assim, não sei se eu vou gostar tanto, né? E a Tamily, gosto muito da literatura que ela escolhe, a Mel Ferraz, a Isa, do Lido Lendo, Cristian Assunção, Mão no Livro, a Natasha, que é a fofa do Redemoinhando, como eu gosto daquela menina. Nossa, tem todos esses, o Fernando e o Moisés, o Lidos e Curtidos, o Darwin do Seleção Literária, então são todos, ela é Lilica do Comparando Livros, então são várias pessoas que vão lendo, vão apresentando, etc, e que eu vou olhando e vou pegando também. Então isso aqui já é uma outra apresentação para esses livros, né? Então leio muitos livros também que são recomendados nas biografias. São livros profissionais também, gosto de ler o livro que os profissionais liam. Então vamos supor, tem um psicólogo que escreveu, tarará, e ele lia isso, tá? Eu vou lá atrás daquele livro também é uma inspiração. Né? Então, e os amigos, né, que vão trazendo, olha, eu li esse livro, foi muito legal. Então, assim, são essas indicações, já que eu não vivo mais tanto no meio acadêmico. Então, na época que eu estava na faculdade, na época que eu dava aula na faculdade, eu dava aula na pós, eu dava aula no ensino médio, eu também tinha algumas outras perspectivas de literatura que chegavam para mim, outras influências assim de pessoas que indicavam livros. Mas no momento, as minhas inspirações são visitas nas livrarias, e aí aquelas livrarias que são bem feitas, né, bem formuladas, por exemplo, a Livraria da Travessa, a Livraria da Cultura, a Martins Fontes. Então você vai nessas grandes livrarias, você fica rodando ali, que você tem tempo de olhar a orelha do livro, de, talvez eu goste, aí você ouve falar. E também tem esses veículos, né? Eu tenho o jornal Rascunho, que é do Rogério Pereira, né, lá de Curitiba. O jornal Rascunho é um excelente jornal para quem gosta de literatura. E os blogs também. Então, também são locais que vão me dando, né? São referências que me inspiram para buscar leituras. Então, é isso. Então, gente, por hoje é esse aqui. Então, tem essas perguntinhas aqui do Café no Quintal. E da próxima vez, quem sabe você não gostaria de participar também me enviando a sua questão aqui para a gente poder conversar. Então, se você aceita um cafezinho, apareça da próxima vez, tá bom? Então, por hoje é só. Tchau, muito obrigada.